Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Vítor Moreira, que é diretor-geral do município de Vila Nova de Famalicão e responsável pelo projeto Smart City. O tema deste episódio é o que faz de Vila Nova de Famalicão uma Smart City. Vítor, bem-vindo. Começo precisamente pelo tema, ou seja, o que é que faz de Famalicão uma Smart City? Bom dia, Luís. Muito obrigado pelo convite. O que faz de Famalicão uma Smart City são as pessoas. As pessoas é que fazem as cidades e, portanto, a cidade é inteligente com as pessoas que tem. Depois nós podemos ir construindo a cidade com a inteligência das pessoas e fazendo com que ela tenha uma vivência cada vez melhor. Mas a resposta, indiscutivelmente, são as pessoas. Este é um projeto que se faz por camadas, não se impõe de cima para baixo. Não. A construção das cidades, que vem de muito longe, sempre se foi fazendo por diferentes camadas e, portanto, este também é um projeto que acompanha essas camadas. O que nós estamos é hoje no século XXI e temos outras ferramentas à disposição, temos a digitalização que nos ajuda a ser mais capazes de construir uma cidade melhor. Quais foram as motivações para lançar este projeto? Qual era a preocupação primordial que levou à busca da primeira resposta? A preocupação primordial é a qualidade de vida das pessoas. Que as pessoas em Famalicão possam ter, em primeiro lugar, emprego, e esse emprego vai fixar as pessoas e, portanto, isto é todo um ecossistema e todo está interdependente. Nós precisamos de economia, nós precisamos de tratar a mobilidade, nós precisamos de cuidar do espaço, portanto, do ambiente, e nós precisamos das pessoas e do modo de vida que cada uma das pessoas faz. E, portanto, esse é o nosso... A construção vai-se fazendo com estas diversas camadas. Há momentos em que uma sobressai e há outros momentos em que outra sobressai. O projeto Smart City tenta ser um aglutinador desta questão e hoje de trabalhar isto de maneira integrada e holística. Foi fácil convencer o poder autárquico para pôr em marcha este projeto? Por acaso foi. Pela dimensão da cidade, pela natureza das próprias pessoas? Por tudo isso. Porque havia necessidade e há necessidade de percebermos melhor a cidade, como é que ela se movimenta. Há necessidade de podermos ter novas ferramentas para gerir a cidade e, portanto, até foi fácil começar. A questão agora põe-se nós, à medida que vamos começando a criar camadas, vamos tendo cada vez mais dados e vamos tendo outras preocupações. Nós, desde que começámos o projeto, primeiro tivemos um Covid que baralhou o esquema todo, estamos a entrar outra vez na mesma velocidade em que já estávamos, mas também foi interessante desse ponto de vista. E, portanto, hoje já estamos num tempo em que já conseguimos ter, em algumas áreas, alguns dados que nos permitam trabalhar em cima de dados e não naquela questão que eu costumo dizer, que é o achismo, não é? As pessoas acham que, mas depois, com dados, às vezes o que acham não é bem a realidade. Já vamos ao concreto das métricas, mas antes gostava de perceber, até porque o Vítor começou por aí, o que interessa são as pessoas, como é que reagiu e tem reagido a população, os municípios de Vila Nova de Famalicão, às métricas que vão sendo comunicadas, às mudanças que vão sendo operadas na cidade? Eu costumo dizer que um projeto Smart City é tão mais eficaz quanto as pessoas menos derem por ele. Significa que há uma certa fluidez na cidade e que nós conseguimos ter capacidade de ir respondendo às necessidades sem as pessoas darem por ela que somos intromissos, que estamos a intrometer. E, portanto, desse ponto de vista,
há um conjunto de matérias que na cidade vão acontecendo e que as pessoas provavelmente não sabem que foi um processo que já decorreu por força de implementação da Smart City, e não tem que ser assim, e não precisa de saber, precisa é ter a cidade a fluir, as pessoas a desfrutarem da cidade, e nós sermos capazes de, em cada momento, responder àquilo que, ao anseio de cada uma das pessoas em Famalicão. Quanto às métricas, vamos então a isso. Que dados são recolhidos? Que tipo de operação é que está no terreno implementada para que haja essa recolha de dados? Antes, eu vou só aqui buscar uma coisa. Posso só... O cubo mágico. O cubo mágico. O cubo mágico é a minha analogia para a cidade, para a Smart City. Nós hoje assentamos em Famalicão a Smart City em 6 áreas, que são aquelas tradicionalmente adotadas pela União Europeia, que é a mobilidade, a economia, o ambiente, os modos de vida, as pessoas. E então, o que é que acontece? Em muitas circunstâncias, as pessoas olham para este cubo e, considerando que temos as 6 áreas, podiam achar que isto era uma cidade perfeita. Estava tudo no sítio certo. Isto é exatamente o oposto do que é uma cidade perfeita. Portanto, nós precisamos de baralhar a cidade, baralhar as áreas e em cada momento encontrar o momento certo para falar sobre as coisas. Quando nós estamos a falar de economia, se por exemplo a economia for a vermelho, nós temos que ouvir as pessoas da área da mobilidade, nós temos que ouvir as pessoas da área do ambiente quando estamos a falar de economia. Porque quando estamos a falar de economia e temos uma área industrial, nós precisamos perceber como é que vamos levar as pessoas para a área industrial. Porque as cidades são construídas concentricamente. Os transportes públicos são construídos para levar as pessoas para o centro. Mas numa cidade, num território como Famalicão, em que nós somos o terceiro concelho mais exportador do país e portanto, temos uma capacidade industrial muito significativa, nós temos zonas industriais que funcionam por turnos, 24 horas. Como é que fazemos deslocar essas pessoas que não seja de automóvel? Viatura própria. E, portanto, quando estamos a falar de economia, temos de estar a falar disto tudo e dar capacidade das pessoas terem qualidade de vida. E, portanto, as métricas que nós hoje recolhemos têm que responder a estas várias dimensões. E nós hoje temos videoanalítica que nos permite perceber quantas pessoas é que estão, quantos carros é que passam nas avenidas principais em Famalicão. A que horas? A que horas? Como é que é o fluxo? Aquele tempo entre as 8h10 e as 8h40 é uma coisa. A partir daí tudo flui relativamente mais fácil. O tempo entre as 5h30 da tarde e as 6h30 da tarde é outro problema. São 2 picos. O resto, e nós percebemos os picos e já percebemos mais ou menos onde é que estão os fluxos. O que é possível fazer? É possível mexer, mas sem nós envolvermos o cidadão para que naquele período da manhã e da tarde, mas o da manhã, por exemplo, que é condicionado pelas escolas, para que não queiram deixar os filhos com o carro dentro da sala de aulas. E esse é um problema de todas as cidades, mas é um problema acima de tudo cultural. E portanto, há muito trabalho a fazer nesse aspecto para que nós consigamos ter uma fluidez no trânsito sem estar condicionado, por exemplo, por uma situação dessas, que é natural que aconteça. Portanto, há muitas métricas que já vamos percebendo. Nós hoje percebemos onde é que estão os parques. Nós temos parques de estacionamento que têm uma taxa de rotação de 8 viaturas por dia no mesmo local. E temos parques periféricos à cidade que têm uma taxa de ocupação de 1 viatura por dia, que são aqueles que estão à periferia da cidade e que nós procuramos, e são gratuitos, e que nós procuramos que quem vem de fora, dentro do território, mas de fora, para trabalhar na cidade, deixe o carro e opte deixe o carro e opte, ou vá a pé, porque são 15 minutos a pé no máximo, para qualquer sítio em Famalicão, onde trabalhe, ou noutro meio de transporte, se tiver uma trotinete na mala do carro, pode ir trotinete. E, portanto, procuramos fazer isso. E esse tem uma taxa de rotação, é uma viatura por dia. E, portanto, percebemos onde é que estão os parques de muita rotação, onde é que estão os parques de pouca rotação, ou de menos rotação, como é que vamos interligar estas questões. E, portanto, há muitas métricas. Hoje temos alguns projetos piloto com escolas para medir, para caracterizar as árvores e os próprios alunos medirem o CO2.
produzido, enfim, capturado, não produzido, peço perdão. Enfim, várias métricas que vamos medindo e com alguns projetos piloto com a comunidade, que é muito importante. Mas na própria gestão urbana da autarquia há uma série de dados que são recolhidos, com sensores colocados, que permitem perceber, e o Vítor dizia-me isto antes de começarmos a conversar, se há uma ruptura de água em determinado sítio, qual é a necessidade de ocorrer a uma quebra de energia, etc, etc. Com certeza. Temos aqui várias dimensões. Ainda na dimensão da mobilidade, dizer isto, nós hoje, enfim, os dados que temos apontam para que dentro do território de Famalicão, do município, se faça em Famalicão cerca de 75 milhões de viagens por ano. Em 2023 fizeram 75 milhões de viagens. Feitas de fora do concelho para dentro do concelho, cerca de 23 saídas e 23 milhões de entradas. Portanto, isto é uma dimensão muito significativa do uso da viatura automóvel própria. Corresponde a mais de 90% do uso da mobilidade em Famalicão, que é muito significativo. Mas também temos que reparar que, apesar de nós hoje termos sextuplicado a rede de transportes, e hoje temos a nossa rede de transporte faz por ano cerca de 4 milhões de quilómetros, a rede de transportes de autocarros, apesar disto, o carro ainda continua a ser rei e senhor no território. Portanto, estas viagens, e isto tem um padrão tem vindo a abrandar um pouco o crescimento, mas nós tínhamos cerca de 129 mil toneladas de CO2 produzidas por viaturas automóveis em Famalicão antes do Covid, 2018, 19. Baixámos para cerca de 90 mil toneladas, hoje estamos em 157 mil. E eu costumo dizer... ultrapassou os valores pré-Covid. Ultrapassou os valores pré-Covid. Eu costumo dizer que... A pandemia, aquela paragem que todos tivemos nas nossas vidas, aquela percepção de que o espaço urbano podia ser desfrutado de outra forma, foi só poucadura, não é? Os dados, eu costumo dizer que as pessoas naquele tempo andavam sozinhas para não contagiar ninguém e gostaram. E portanto agora continuam a andar sozinhas do carro. Do automóvel, sim. E já deslocavam sozinhas para não ter que contagiar ninguém e se calhar gostaram. E portanto o incremento do automóvel faz-se ver. Mas depois temos as outras dimensões. Falávamos há pouco da questão da água, podemos controlar as perdas de água, temos vindo também a controlar essa matéria. Enfim, temos o programa de replantação de árvores muito significativo, temos plantado por cada mandato, agora temos também mais 30 mil árvores no ano anterior, agora 40 mil neste. Enfim, e temos várias... Nós construímos um observatório, o Observatório Famalicão, que tem milhares de dados lá colocados, é público, qualquer pessoa pode ir ver, e portanto são dados nas mais diversas dimensões do município, desde a questão demográfica, que é muito importante nos dias de hoje, até às questões da mobilidade, passando por todas as outras áreas do município. Nós temos o Observatório, e o Observatório dá-nos dados sobre essa matéria toda. Se já gerimos sempre com base em dados, ainda não. Porquê? Porque há aqui uma aprendizagem e há aqui uma confiança nos dados. Luís, os dados que existem, nós temos diversas formas de capturar os dados. Nós tanto temos dados que podem ser integrados de outras plataformas, como dados que são lançados por pessoas, até em ficheiros Excel, e que depois vamos buscar para vermos, como dados de sensorização, processos, sistemas de contagem de pessoas, nas ciclovias, contagem de carros, enfim, várias outras dimensões. E dados abertos que recolhemos do Estado, recolhemos de várias instituições. E alguns dos dados não são fidedignos, de facto. A qualidade dos dados não é aquela que nós precisamos que seja. E isso cria no decisor político desconfiança. Claro. Quando nós dizemos é possível decidir hoje já com dados e depois vamos ver os dados e os dados não são fidedignos, fica uma desconfiança. E é o pior que pode acontecer. Quando queremos fazer esta mudança e depois os dados que nós conseguimos trazer de instituições nacionais não são fidedignos,
quem tem que tomar decisões políticas, depois diz, estes dados estão errados, agora já não vou por isso, eu vou mesmo pelo meu achismo, pelo meu feeling, e portanto isso é contraproducente. Mas nós temos que garantir essa qualidade dos dados antes de colocarmos as pessoas de facto a decidir sobre dados. Já há muitas decisões sobre dados. Nós hoje já, na mudança agora de mandato, há vereadores que ficaram com alguns pelouros, e o vereador da mobilidade, uma das coisas que me pediu logo foi todos os dados que nós temos sobre acidentes de viação em Famalicão. E já está a trabalhar sobre eles. E sim, e temos muitos dados, são 5 anos de dados sobre acidentes. Além dos dados, apresentam soluções, possibilidades de solução? Nós procuramos olhar para os pontos negros, onde é que há mais, quais são as passadeiras que tiveram mais eventos, enfim, todas essas questões são passíveis de ser tratadas. Depois a decisão é uma decisão político-técnica, mas decorre da análise que o vereador está a fazer e que nós estamos cá naturalmente para ajudar do ponto de vista do que é Smart City. E qual é o futuro que antecipa para as Smart Cities, Vítor? Eu acho que vamos ter alguma estabilização ao nível daquilo que é a questão tecnológica. Hoje a tecnologia faz quase tudo, mas é preciso que nós saibamos, todos, quem constrói cidade, que saiba o que quer. E, portanto, eu acho que vamos ter aqui uma fase em que a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes disseminou pelo país esta temática. Hoje há conselhos deste país que não estavam vocacionados para olhar para a temática. A Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, com os avisos para a construção de plataformas de gestão urbana, fez com que muita gente viesse para este processo. Isso é bom. É muito bom. E, portanto, hoje já temos municípios despertos para esta temática. Isso é excelente. É um primeiro passo muito excelente. Agora vamos precisar de... Cada um desses municípios agora vai olhar para isto e vai perceber o que é que me interessa. E esse, eu acho que é o próximo passo, os próximos tempos, é isso. É nós começarmos a ver o que Mas pode haver uma disparidade de interesses assim tão alargada? Há naturalmente. A mobilidade... O Vítor falava-me no início enfim, 3 hierarquias, se quiser, para o espaço urbano ou para o território urbano, qualidade de vida, emprego, economia, etc, etc. É verdade, mas quando estamos a falar num território que é Lisboa, ou Famalicão, ou Terras de Douro, cujo ex-libris é o Parque Nacional da Peneda Gerês, quer dizer, o problema de mobilidade em Terras de Douro não se põe. Sim. Agora, problemas com a videoanalítica associada aos incêndios é fundamental num território como aquele. Conseguir, logo à partida, ter câmaras que captem mais pequena possibilidade de um incêndio na mata da Albergaria, que é a nossa mata mais fantástica, vale ouro. Claro. E, portanto, a disparidade entre municípios, entre realidades, vai determinar onde é que cada município se vai colocar. Portanto, apesar dessa questão, e ela põe-se em todos, a qualidade de vida das pessoas, emprego, depois cada um vai ter a sua abordagem de acordo com as suas necessidades. Há municípios que vão ter as questões ambientais muito mais trabalhadas, há outros que vão ter as questões... As cidades fazem-se de estruturas, de infraestrutura. Nós olhamos para as cidades, elas têm infraestruturas viárias, têm infraestruturas de águas, saneamento, recolhas de lixo, vão ter cada vez mais infraestruturas de comunicação e têm as elétricas. E, portanto, tudo isto é assim que funciona a cidade, ela constrói-se a partir daqui e depois, enfim, os urbanistas vão construindo a cidade em função destas infraestruturas. E a rede de comunicações, por exemplo, vai ser, na minha perspectiva, a próxima grande rede a construir nas cidades. Vítor, para terminarmos, pedi-lhe que nos desse um exemplo que conheça de uma cidade onde esta visão seja prioritária, esta visão da Smart City. Uma cidade que coloque o tema Smart City, o território inteligente, como queiras chamar, como prioridade
como visão, como prioridade nas decisões políticas. Mas que não Famalicão. Que não Famalicão. Que não Famalicão. Deduzia que me apontasse Famalicão como exemplo. Pois, exatamente. Há muitas cidades, há muitas pessoas a fazer esse caminho. Eu não lhe vou apontar uma cidade, vou-lhe apontar um conjunto de cidades que estão a trabalhar em conjunto para, no âmbito da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, que são as cidades de Famalicão, Barcelos, Esposende, Vila Verde, Vieira do Minho, Amares e Terras de Douro. Estas 7 cidades juntaram-se e estão as 7 a desenvolver a sua estratégia de Smart City, partilhando as suas experiências. E, portanto, este território que vai do mar à serra, de Esposende até Terras de Douro, tem diversas realidades e é muito interessante nós agora vermos como é que vamos ajudar-nos uns aos outros a criar as bases de uma cidade inteligente, de uma cidade que consiga responder melhor aos anseios das populações destas cidades do distrito de Braga. Vítor, muito obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.